Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês a respeito de onde estão os nossos olhos, onde os nossos olhos estão voltados. Será se os nossos olhos estão voltados para as circunstâncias dessa vida, para tudo aquilo que está acontecendo diante de nós e à nossa volta, todas as lutas, as dificuldades, tudo que está acontecendo nos dias de hoje? Ao nosso redor, e não somente ao nosso redor, mas em todo o mundo. Eu gostaria de meditar com vocês a respeito de uma palavra que está lá em Colossenses, capítulo 3, no versículo 1. O título de Colossenses 3 é A União com Cristo Glorificado. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa palavra é para aquele que foi ressuscitado juntamente com Cristo. O que significa isso? Como podemos ser ressuscitados juntamente com Cristo? Aqui está falando a respeito do novo nascimento. Cristo, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo à direita de Deus, assentado à direita de Deus. Isso significa que todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Porém, é para aquele que recebe ao Senhor Jesus, recebe Ele como único Senhor e Salvador de suas vidas. Essa pessoa, quando toma essa decisão, movida pelo Espírito Santo, e passa a viver em Cristo Jesus, ela é ressuscitada juntamente com Cristo. E já não é mais nós que vivemos, mas Cristo vivendo em nós. Então, a partir desse momento, quando temos o Senhor Jesus ressuscitado e glorificado, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. E como diz lá em Efésios, nós passamos a residir nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa autoridade do Senhor Jesus é dada à igreja também. Porém, nos dias de hoje, a igreja ela tem deixado de olhar para o Cristo ressurreto, para o Cristo que está assentado à direita de Deus, e tem olhado para as circunstâncias dessa vida, tem olhado muito para essa vida, tem olhado muito para as circunstâncias do mundo e acabam se deixando levar por essas circunstâncias e realmente não assume o seu papel que está nessa palavra em Efésios, que é a igreja assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a autoridade de Cristo Jesus é dada à igreja que vive por Ele. A igreja que tem Cristo vivendo juntamente com ela. No versículo 2 está dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ordena a pensar nas coisas do alto. O nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, elas precisam estar voltadas para o reino do Senhor. E é assim que nós venceremos, é assim que a igreja do Senhor Jesus vencerá, olhando para o alto e buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Mas no que você tem pensado nesses dias? O que você tem pensado? Será se você tem pensado a respeito das circunstâncias, das más notícias? Nós estamos ouvindo más notícias, a gente está vendo más notícias nos noticiários, no sistema político, no sistema religioso, má notícias em relação às pessoas à nossa volta. Mas a nossa atitude precisa ser outra. Pensando nas coisas lá do alto, pensando no reino, na eternidade,
Nossa esperança não pode estar nessa terra. Nossa esperança, nossa motivação não pode estar nessa terra. Porque a Bíblia diz que o mundo ele está morrendo ao maligno e a gente consegue perceber isso, a gente consegue olhar tudo isso diante dos nossos olhos, que isso é verdade. O mundo está morrendo. Esse sistema de coisas ele está morrendo realmente. O sistema político, o sistema governamental, o sistema religioso, tudo isso está se desfazendo. Mas aquele que está em Cristo, olhando para as coisas do alto, esse não perecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quando eu falo igreja do Senhor, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de uma instituição, mas eu estou falando da igreja viva. Eu estou falando da igreja que atua não somente nos templos feitos por mãos humanas, mas a igreja que atua no seu dia a dia, nas suas casas, na sociedade, nos relacionamentos com as pessoas. Eu estou falando essa igreja viva. E nós precisamos ser essa igreja nos dias de hoje, porque é bem provável que a perseguição virá no Brasil. Assim como a perseguição chegou na China através do Partido Comunista Chinês, em que os cristãos não podem se reunir abertamente, lá eles se reúnem nas casas, até mesmo em cavernas, eles se reúnem escondidos. A igreja do Senhor, ela precisa entender isso, buscando as coisas do alto, olhando para as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. No versículo 3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O reino do Senhor está próximo, o reino de Jesus está próximo. Todos esses são os sinais a respeito da volta do Senhor Jesus. Nós não podemos olhar para a crise, nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós precisamos olhar para Cristo, porque é de lá que virá o nosso socorro. Primeira coisa, no versículo 1, precisamos ser igreja, ressuscitados juntamente com Ele, com Cristo. Eu faço uma pergunta para você: você é a igreja do Senhor? Se você está ouvindo, se você está vendo esse vídeo, eu faço essa pergunta para o Senhor. Você é a igreja do Senhor? Nós precisamos ser igreja do Senhor, porque não há salvação em nenhum outro, somente em Cristo Jesus a salvação. Que você possa buscar ao Senhor nesse momento, de todo o seu coração, e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser igreja. Ainda que a crise, ainda que as lutas, ainda que as dificuldades são tão visíveis na terra, mas os meus olhos não podem estar na crise, nas lutas, nas dificuldades. Os meus olhos precisam estar em Ti, em Cristo, que vive, que reina e viverá por toda a eternidade e em breve voltará estabelecendo o Teu reino aqui na terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que promessa maravilhosa o Senhor nos dá! A promessa do Senhor é para aquele que está em Cristo, para aquele que está nele, vivendo nele, é que ele virá. E para aquele que está em Cristo, esse reinará juntamente com Cristo aqui na terra. Que promessa maravilhosa do Senhor!
Qual é a nossa atitude em relação a isso? Onde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro. O seu coração está no mundo? Ou o seu coração está em Cristo? Que seu coração esteja em Cristo, porque estando em Cristo o seu coração, você vencerá qualquer circunstância. Você vencerá até mesmo a morte, porque Jesus disse que aquele que crê nele não verá a morte. Porque na verdade, a morte é somente uma passagem, porque nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Nós viveremos por toda a eternidade, mas viveremos com Cristo por toda a eternidade ou viveremos separado de Cristo por toda a eternidade? Porque o pecado faz essa separação. As nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. E não há como habitar a iniquidade diante do reino do Senhor. É por isso que o Senhor nos alertou a respeito do inferno. O inferno é real. O Senhor Jesus ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque a vontade dele é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento dele, a salvação. Essa é a vontade do Senhor. E como nós conseguimos? Como nós podemos alcançar isso? É recebermos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque não há como sermos salvos. Não há como. Somente por intermédio de Cristo, Ele nos salva. Ele nos regenera. Esse é o novo nascimento, a regeneração. E ele diz aqui no versículo 4, que seremos manifestados com ele em glória. Nós receberemos um corpo glorificado. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você negligenciará isso? Você recusará esse favor de Deus imerecido a nós? Essa é uma decisão que devemos ter, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos faça enxergar. Porque o pecado faz com que a gente esteja cegos espiritualmente. E o pecado que veio através de Adão, nós nascemos sobre essa semente pecaminosa. O pecado original de Adão. Mas a vontade do Senhor é revelar o Teu Espírito Santo a nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo que virá. E a partir do momento que damos liberdade ao Espírito Santo e recebemos a palavra do Senhor, e essa palavra traz transformação em nós, passamos a viver com Cristo, olhando para Cristo e não olhando para a crise, e não olhando para esse sistema, e não confiando nesse sistema. Esse sistema é corrupto, esse sistema em que estamos vivendo é um sistema corrupto, maligno. Não devemos confiar nele, mas devemos confiar no reino. Porque a Bíblia diz que somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem, mas a nossa pátria é a celestial. Amém? Que você possa compreender essa palavra, que o Espírito Santo possa fazer morada em seu coração, em sua mente, e possa te guiar aos caminhos eternos da salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.